Oi, gente! Cá estou eu, Carol Diamond. Eu vou começar hoje o estudo do livro O 100, um curso em milagres. Na verdade, os exercícios são 365 exercícios, um exercício por dia ao longo de um ano. Esse livro é um livro metafísico e ele traz esses exercícios para a gente libertar a nossa mente com um objetivo de sair desse julgamento, de sair dessa ideia da separação. É um livro que, para mim também, eu vou desbravar agora, né? Eu já fiz esses exercícios há 10 anos atrás, mas agora eu vou desbravar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. E eu sinto que ele traz para a gente essa expansão que a gente tanto busca, né? Essa conexão com o todo, essa conexão com a gente, essa conexão com a integridade da vida. Os exercícios, eles são muito simples e eles são para ser praticados uma ou duas vezes ao dia, no início da manhã e no início da noite, de preferência, né, como é sugerido aqui. E ela traz que eles são muito simples, eles não requerem muito tempo. Você fica ali, a gente vai fazer junto aqui, vocês vão ver que é bem rapidinho. E não importa onde você está fazendo, você pode fazer em qualquer lugar. Ele não precisa de nenhuma preparação e é um período de um ano para treinar. Eles são numerados de 1 a 365. A gente começa com esses exercícios, eles a princípio eles parecem até meio estranhos, né? Cada um vai ter o seu próprio julgamento. E o que ela traz aqui que eu acho bem legal é que fala, você não precisa acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las e não precisa nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas você vai poder resistir, pode ser que tenha uma resistência ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Não permita fazer exceções, então assim, não faça exceções ao exercício. Então, quando você vai fazer o exercício, tudo que você olhar à sua volta deve ser aplicado ao exercício, tá? Então, não exceder, tipo, não exceder, não excluir. Não olhar para aquilo e falar, não, isso aqui não se aplica a esse exercício. Tudo é aplicável ao exercício. O propósito do livro é de treinar a sua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo. Então é nesse momento que a gente vai trazer uma expansão, uma abertura mental, uma conexão maior com a nossa integridade, com o nosso eu maior, com a nossa divindade. Então vamos lá. Não tem que ter uma preparação, mas eu acho sempre importante a gente fazer uma respiração, né, se conectar com o nosso coração, levar levar a nossa consciência aqui para o centro do nosso existir, do nosso ser, e a partir daí a gente faz. Então você pode fechar os olhos, pode pôr a mão no seu coração se você quiser, e aí você faz uma respiração profunda, exala lentamente, relaxando o corpo. E aí você vai falar, nada do que eu vejo nesse lugar, nesse quarto, dessa janela, nesse espaço, nesse lugar onde eu estou, significa alguma coisa. Nada do que eu vejo nesse lugar onde eu estou significa coisa alguma. Significa coisa alguma. Então você vai olhar vagarosamente à sua volta e colocar em prática aplicando essa ideia de modo muito específico. Essa mesa não significa nada. Essa cadeira não significa nada. Essa mão não significa nada. Esse celular não significa nada. Essa caneta não significa nada. E aí você olha, então você vai olhar além do que está imediatamente à sua volta, você vai pegar uma visão mais ampla e aplica a ideia de um âmbito mais amplo, né? Então você olha para bem, né, para longe. Essas paredes não significam nada, esse céu não significa nada, essas plantas não significam nada, aquela porta não significa nada, aquele corpo não significa nada, aquela lâmpada não significa nada. Você vai olhar, né, num lugar mais amplo. E aí você vai falar, nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Então, não tem diferença, você vai aplicar tudo. Essa planta aqui não significa nada, né? A gente tem medo, às vezes, por ser uma obra natural, da natureza, a gente pode sentir essa sensação de medo, de desvalor, né? De ir contra a mão de Deus, mas não, você tem que dar esse significado a tudo, a essa não significância a tudo. Isso é uma parte essencial do exercício. Não fazendo distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício.
A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que você vê. Qualquer coisa que tiver na sua volta, você deve aplicar esse exercício. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com a total indiscriminação. Não tentes aplicá-las a tudo que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Então, não é ficar o dia inteiro aplicando, é naquele momento, naquele período do dia que você escolheu para fazer o exercício, na parte da manhã e na parte da noite, por exemplo, você vai fazer o exercício por 1 minuto e meio e pronto, e vai para o seu dia. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite, e também não deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente. Então, eu falei 1 minuto e meio, é apenas 1 minuto, tá? A menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, por isso a gente faz essa respiração. Então, para hoje, a nossa lição número 1 do 100, um curso em milagres, é: nada do que eu vejo nesse lugar, nesse quarto, né, dessa janela, nessa rua, significa coisa alguma. Essa bolsinha não significa nada, este livro não significa nada, essa caixinha não significa nada, essa garrafa não significa nada, e você vai aplicando a tudo à sua volta por 1 minuto com essa consciência. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai fazer um exercício por dia, então pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber aí as outras lições. É uma lição por dia durante 365 dias. Para mim também é um desbravar. Então vamos juntos. Carol Daimon aqui, lembra de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E compartilhar com quem você acha que pode gostar desses exercícios, desse estudo. Tenho certeza que você vai estar fazendo bem, e quando a gente faz o bem vem também. Um beijo.